Olá! Hoje vamos começar a leitura do capítulo 3, A Percepção Inocente. Seção 1, Expiação sem sacrifício. Parágrafo 1. Um outro ponto tem que estar perfeitamente claro, antes que qualquer medo residual, ainda associado aos milagres, possa desaparecer. A crucificação não estabeleceu a expiação, mas a ressurreição sim. Muitos cristãos sinceros compreenderam isso de modo equivocado. Ninguém que esteja livre da crença na escassez poderia cometer esse equívoco. Se a crucificação é vista de uma perspectiva invertida, parece que Deus permitiu e até mesmo encorajou um dos seus filhos a sofrer porque ele era bom. Essa interpretação particularmente desafortunada que surgiu da projeção tem conduzido muitas pessoas a sentirem amargamente o medo de Deus. Tais conceitos antirreligiosos entram em muitas religiões. No entanto, o cristão real deveria fazer uma pausa e perguntar: como poderia ser assim? É provável que o próprio Deus fosse capaz de um tipo de pensamento que as suas próprias palavras claramente declararam como indigno de seu filho? Nós aprendemos que Jesus foi crucificado pelos nossos pecados, mas na verdade não foi a crucificação que estabeleceu a expiação, mas sim a ressurreição. A ressurreição veio nos dizer o que é a expiação, ou seja, que esse corpo não é nada. Você pode matar esse corpo, pode retirar todos os pedaços dele, mas Jesus comprovou na ressurreição que esse corpo não é a nossa realidade. Jesus morreu porque foi contra as crenças judaicas daquela época. As pessoas matavam animais para que os seus pecados fossem perdoados. E Jesus veio nos mostrar que não era necessário tudo aquilo. E a crença de que Jesus morreu para pagar pelos nossos pecados é uma das crenças de medo que temos de Deus. Parágrafo 2. A melhor defesa, como sempre, é não atacar a posição do outro, mas, ao invés disso, proteger a verdade. Não é sábio aceitar qualquer conceito se tens que inverter todo um quadro de referências de modo a justificá-lo. Esse procedimento é doloroso em aplicações de menor importância e genuinamente trágico em uma escala mais ampla. A perseguição frequentemente resulta em uma tentativa de justificar, entre aspas, a terrível percepção equivocada de que o próprio Deus perseguiu o seu próprio Filho em prol da salvação. Essas palavras em si mesmas são sem significado. Tem sido particularmente difícil superar isso, porque, embora esse erro em si mesmo não seja mais difícil de corrigir do que qualquer outro, muitos têm se recusado a desistir dele em vista do seu valor proeminente como defesa. Em formas mais brandas, um pai diz, abre aspas, isso fere mais a mim do que a ti, fecha aspas, e sente-se exonerado ao bater em uma criança. Tu podes acreditar que o nosso Pai realmente pense desse modo? É tão essencial que todos esses pensamentos sejam dissipados que nós não podemos deixar de estar seguros de que nada desse tipo permaneça na tua mente. Eu não fui punido, entre aspas, porque tu foste mal. A lição totalmente benigna que a expiação ensina está perdida se for manchada com esse tipo de distorção sob qualquer forma. Nós não precisamos atacar a posição de uma outra pessoa, mesmo porque essas crenças estão muito enraizadas em algumas religiões
E aqui ele nos disse que ele não foi punido pelos nossos pecados, porque fomos maus. Para Deus, que é puro amor, não existe sacrifício. Se para Ele não seria necessário nem o sacrifício de animais como fariam naquela época, muito menos o sacrifício humano. Não podemos manchar a lição que a expiação nos traz. Parágrafo 3. A declaração, abre aspas, a mim pertence a vingança, diz o Senhor, fecha aspas, é uma percepção equivocada, através da qual a pessoa atribui seu próprio passado, entre aspas, mal, a Deus. O passado, entre aspas, mal, nada tem a ver com Deus. Ele não o criou e não o mantém. Deus não acredita em retribuir o mal com mal. A sua mente não cria desse modo. Ele não guarda teus feitos maus, entre aspas, contra ti. É provável que os guardasse contra mim? Certifica-te de que reconheces como essa suposição é completamente impossível e como surge inteiramente da projeção. Esse tipo de erro é responsável por um batalhão de erros relacionados a isso, incluindo a crença em que Deus rejeitou Adão e o forçou a deixar o jardim do Éden. É também por isso que, de tempos em tempos, podes acreditar que eu estou te dirigindo equivocadamente. Tenho feito todo o esforço para usar palavras que quase não têm possibilidade de serem distorcidas, mas é sempre possível distorcer símbolos se tu o desejas. Nós temos muitas crenças de que Deus vai punir o nosso mal. Mas isso é só uma crença que veio da crença na separação. Deus não criou o mal. O mal, ele é experimentado na dualidade, somente em ilusões que acreditaram nessa separação, que foi possível haver separação. É como se ele permitisse que o seu filho brincasse no parquinho. E ele sabe que aquelas brincadeiras não têm realidade. Porém, o filho, quando ele está envolvido na brincadeira, e ele pensa que aquela brincadeira é real, mas o pai sabe que é só uma brincadeira. As palavras são símbolos e elas podem ser distorcidas de acordo com a crença daquele que está interpretando as palavras. Parágrafo 4. O sacrifício é uma noção totalmente desconhecida para Deus. Ele só surge do medo e pessoas assustadas podem ser perversas. O sacrifício, sob qualquer forma, é uma violação da minha injunção, segundo a qual deveria ser misericordioso até mesmo como o teu Pai no céu é misericordioso. Tem sido difícil para muitos cristãos reconhecer que isso se aplica a eles próprios. Bons professores nunca aterrorizam seus alunos. Aterrorizar é atacar. E isso resulta na rejeição do que o professor oferece. O resultado é o fracasso do aprendizado. Deus não conhece sacrifício. O sacrifício, ele só surge a partir do medo. E o medo vem da ideia de estarmos separados e de que podemos ser punidos. Deus é misericórdia e nunca sacrifício. E logo estaremos juntos para terminarmos a leitura dessa sessão.